Olá, turma S1, né? A disciplina Higiene e Segurança do Trabalho, HST. Hoje irei falar para vocês sobre a aula 03. Na verdade, é uma continuidade, uma sequência da aula 02, que eu falei, né? Que eu tratei, que eu abordei sobre os conceitos iniciais que é pertinentes à disciplina de HST. É importante que os alunos agora, no início do curso, né? No S1, tenham conhecimento, aprendam, né, alguns conceitos que serão importantes para a sequência do curso, até chegar lá no S4. Espero que todos cheguem lá no S4, né? Como já comentei com vocês. Alguns, infelizmente, por algum problema, não se identificam com o curso, outros problemas pessoais, enfim. Saem do curso antes de chegar no S4, enfim, isso é outra questão. Então, portanto, nessa aula 03, irei continuar dando sequência à aula 02, falando sobre os conceitos iniciais sobre HST. Vamos lá. Como já foi dito, conceitos iniciais de HST, o tema da aula 03, né? E para iniciarmos isso aí, irei falar sobre as principais áreas e atividades de um higienista ocupacional. Antes de falar essas principais atividades de um higienista ocupacional, é interessante falar que higiene ocupacional é uma sub-área da saúde e segurança do trabalho, além de ser, como a gente está vendo agora, uma disciplina, né, do curso técnico de segurança do trabalho, HST. Mas higiene ocupacional ela é tão importante para a área de saúde e segurança do trabalho que, para vocês terem uma ideia, existe uma especialização específica na área de higiene ocupacional. E ao concluir o curso da especialização, né, da área de higiene ocupacional, você se torna higienista ocupacional. Por isso que eu estou trazendo aí algumas principais áreas de atividade desse profissional, né, que se especializa na área de higiene ocupacional, se tornando um higienista ocupacional. Então, portanto, um higienista ocupacional é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho que tem uma especialização específica na área de higiene ocupacional. Okay? Existe uma associação brasileira específica sobre isso, a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, né? É uma associação específica para essa área. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Norte, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, no IFRN, só tem um professor especialista nessa área de higiene ocupacional. Só tem um professor, ele fez o curso em São Paulo. Salvo engano, aqui no Nordeste não tem esse curso voltado para essa especialização de higiene ocupacional. É algo muito específico, algo muito técnico, né? E para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Norte só tem um professor que tem essa especialização na área de higiene ocupacional. Ou seja, ele é um higienista ocupacional. Vamos lá. As principais áreas de atividade incluem o quê? Antecipação dos riscos à saúde em situações de trabalho, inclusive essa questão da antecipação eu falei na aula anterior, né? Questão lá da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Essa antecipação é uma das principais atividades do higienista ocupacional, né? E mais uma vez, reforçando o que foi dito na aula anterior, né? O reconhecimento dos riscos para a saúde em locais de trabalho, ou locais de trabalho existentes. Na maioria dos casos você não tem como antecipar os riscos em situações de trabalho. Aí você deve se fazer o quê? Reconhecer os riscos e por aí vai, de acordo com aquela sequência, de acordo com aquela hierarquia que eu falei para vocês lá na aula 02. E aí tem algumas medidas de controle que são utilizadas, né, quando se fala em saúde e segurança do trabalho, os famosos equipamentos de proteção individual ou EPI, né? Esse bonequinho aí está usando um óculos, né, um abafador, luva, uma calça, um capacete aí. Na verdade essa calça aí deve ser da empresa, enfim. E tem algumas imagens ali ao lado direito e ao lado esquerdo, né? Uma máscara, luva, bota, óculos, abafador e capacete. Dando sequência às principais áreas de atividade, um profissional que tem uma formação específica na área de higiene ocupacional, se tornando um higienista ocupacional, ele também pode avaliar os riscos, né, para a saúde no local de trabalho, por meio de avaliações de dois tipos, né? Quando se fala em avaliação de risco, existem dois tipos de avaliações de riscos. Existe a qualitativa e a quantitativa. E um profissional da área de higiene ocupacional ele pode também fazer, né, esses tipos de avaliações. Tem algumas imagens aí que eu coloquei. Do lado direito, né, que tem esse rapaz aí de amarelo segurando, parece um microfone, né? Isso aí é um equipamento para se fazer uma medição de ruído, nível de pressão sonora elevado, né? Aparentemente é um decibelímetro, não tem como eu afirmar, mas está parecendo muito com um decibelímetro. Quando se fala em equipamento de medição de ruído, no caso quantitativo, existem dois tipos de equipamentos para se fazer a avaliação quantitativa, né, da exposição do trabalhador a um determinado agente agressor. Nesse caso aí da foto, da parte superior da parte inferior do lado direito, né?
Tá sendo feita uma avaliação de ruído, né? No ambiente de trabalho, ele está usando ali um equipamento ali de esmerilhar, né? Está soltando essas faíscas aí, né? De acordo com o atrito que é gerado com o disco de corte, com o metal a ser polido, a ser trabalhado, gerando essa faísca, né? E ali, na realização dessa atividade, é gerado um ruído elevado. E esse ruído elevado está sendo avaliado, vamos supor que esse profissional seja um higienista ocupacional. Ele está devidamente protegido, usando óculos, um abafador e o equipamento para se fazer a avaliação daquele determinado agente agressor, no caso nosso aqui, um agente ruído. E o equipamento que ele está sendo usado, aparentemente, é um decibelímetro. Por que eu estou falando aparentemente? Tem como eu afirmar, ter certeza absoluta. Mas eu tenho quase certeza que é um decibelímetro por causa dessa cabeça aí que parece um microfone, né? Por isso que eu estou falando que é um decibelímetro. Existe o decibelímetro e existe o dosímetro. O dosímetro ele é menor e o dosímetro é acoplado no trabalhador. Então, com certeza, ser um decibelímetro mesmo. Então, portanto, uma das áreas das atividades, né, de um higienista ocupacional, além de antecipar, reconhecer, é avaliar o risco. E essa avaliação tanto pode ser qualitativa, por exemplo, nessa foto aqui, abaixo do lado esquerdo, tem esses 3 caras aí, né? Aparentemente, eles estão fazendo uma avaliação qualitativa. O que seria uma avaliação qualitativa? Ao contrário da quantitativa, que requer, né, que necessita de um equipamento específico, né, para quantificar, né, para ter um número, né, para quantificar o nível de um determinado agente, no caso ali do ruído, uma avaliação qualitativa não requer, não precisa, não necessita de um equipamento específico. Basta o quê? Basta o avaliador, basta o higienista ocupacional ir para o local de trabalho, para o ambiente de trabalho, fazer uma inspeção, uma observação, algumas anotações e tirar a sua conclusão daquele ambiente de trabalho, se é ou não prejudicial ao trabalhador, ok? Então, portanto, a avaliação qualitativa não requer de equipamentos específicos para fazer nenhuma avaliação, nenhuma quantificação. A avaliação quantitativa, como o próprio nome já sugere, né, tem que ter um equipamento específico para quantificar, para medir algo, que é o caso da foto do lado direito, aí tem esse carinha segurando, parece um microfone aí, né? Ainda falando sobre as principais áreas de atividades, né, do higienista ocupacional, tem o treinamento e a educação, né? Eu estou falando de higienista ocupacional, mas percebo que vocês futuramente, como técnico de segurança do trabalho, vocês também têm essas obrigações que eu acabei de falar para vocês, de antecipar, de reconhecer, de avaliar, de fazer treinamento, de fazer educação, a parte educacional de conscientização dos trabalhadores, né? Tal como informações aos trabalhadores sobre os riscos associados com o seu trabalho e treinamento sobre o uso correto das medidas de controle. Não só o higienista ocupacional, como um técnico de segurança do trabalho, que vocês vão ser daqui a 1 ano e meio, 1 ano e alguma coisa, um pouco mais, né? Se todos chegarem até lá, espero que sim. Vocês também vão ter essas atribuições como profissionais da área de segurança do trabalho na formação técnica, né? Vocês, quando entrarem em uma determinada empresa, como técnico de segurança do trabalho, o empresário, né, o patrão, o empregador, ou até mesmo seu superior imediato, vamos supor um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, ele pode delegar para vocês atribuições como, por exemplo, fazer um treinamento com os funcionários da empresa. Isso é muito comum, eu vou falar de novo, isso é muito comum o profissional da área de técnico de segurança do trabalho que faz esse treinamento com os profissionais, com os trabalhadores. Geralmente esses treinamentos é o que? Fala das medidas de controle, como está mostrado aqui nessa imagem do lado direito aí, ó. E quando se fala de medida de controle de riscos, existe uma hierarquia. Essa hierarquia não foi criada por mim. Essa hierarquia foi que tem na literatura dos livros, né, que trata sobre saúde e segurança do trabalho. Sempre quando se fala de medida de controle de riscos, a primeira medida que deve ser tomada é eliminar o risco, como por exemplo esse carinha ali do bonequinho ali está fazendo, né? Tem um risco ali, qual risco ali? Tem aquele bueiro, aquele buraco ali, ele está fechando, ele está tapando o buraco com a tampa, né? Às vezes você não tem como eliminar o risco, você tem que fazer o quê? Você tenta, né, substituir o risco. Ali no vermelhinho do tambor tem um produto considerado tóxico, como é que eu tenho certeza disso? Porque ali tem uma figura de uma caveira, e do lado verde tem um produto considerado biodegradável, que não polui o meio ambiente, tem uma figurazinha ali de uma planta, é verdinho e tal. Às vezes também você não tem como substituir no processo de determinada empresa, não tem como substituir aquele elemento poluidor. Como, por exemplo, na área de mineração. Na área da mineração, para você ter o ouro, para você fazer o beneficiamento do ouro, você tem que utilizar um produto extremamente
danoso à saúde dos trabalhadores. Que produto é esse? É o mercúrio. O mercúrio ele gera câncer no trabalhador, ele gera uma doença ocupacional chamada hidrargirismo. Porém, na indústria da mineração, infelizmente, é muito complicado você substituir o mercúrio. Por quê? Porque sem o mercúrio não vai ter o produto final que é o desejado. Que produto final desejado é esse? O ouro. Então, portanto, sem o mercúrio não tem ouro. Então, tem que utilizar o mercúrio. Então, você tem que fazer o quê? Tem que tentar controlar a utilização desse mercúrio. Já é o terceiro item ali, ó. Controlar. Naquela forma ali de controle, ele está usando ali aparentemente um exaustor, né? Que está tirando aquele ar do ambiente de trabalho e jogando para o ambiente externo, né? Aquele poluidor, naquele ambiente interno de trabalho. Esse exaustor ele suga, né? Esse material poluidor de um ambiente interno de trabalho e joga para o ambiente externo. Também às vezes não tem como controlar, vai ter que fazer o que? Sinalizar, o quarto item. Ele sinalizou ali na imagem com o quê? Com essas fitas zebradas, né? E uns cones ali para segurar a fita zebrada. E por final, sempre por final, nunca esqueçam disso, quando se fala de medida de controle de risco, sempre a última medida a ser tomada é a utilização do EPI, Equipamento de Proteção Individual. Infelizmente, em muitos casos a gente vê nas empresas que é a primeira medida a ser tomada e a última. Geralmente os trabalhadores chegam numa empresa, o responsável para a área de saúde e segurança do trabalho joga, né, entrega, né, ao trabalhador, ao colaborador, né, muito comum ser chamado de colaborador, né, o EPI para ser utilizado naquele ambiente de trabalho, naquela determinada atividade, né, que ele vai desenvolver. Porém, a gente está vendo aqui nas medidas de controle de risco, de acordo com a hierarquia a ser seguida, que o EPI é sempre a última medida a ser tomada. Infelizmente, geralmente acontece na número 1, né? Geralmente é a primeira medida a ser tomada e a única. Por quê? Porque geralmente o EPI ele é mais simples e mais barato de se realizar, né? E tem muitas empresas que ainda vê a saúde e segurança do trabalho como um gasto, né? E não como investimento na prevenção de saúde e segurança do trabalho. A gente sabe que investir em prevenção é muito melhor do que investir na correção, né? Mas tem muito empresário ainda que não tem essa percepção, não tem essa noção, não tem esse conhecimento. E se tem, se faz de desentendido, né? Então, portanto, quando se fala em medida de controle, EPI sempre é a última medida a ser tomada. E vocês, futuros profissionais da área, né, de saúde e segurança do trabalho, em nível técnico, né, vocês podem ter certeza, se forem trabalhar em determinada empresa, vocês um dia vão ser delegados, né, vão ser responsáveis por fazer o treinamento daqueles colaboradores. E geralmente no treinamento você vai abordar o quê? Sobre medidas de controle específica para aquela determinada atividade que aqueles colaboradores estão desenvolvendo. Okay? Se o cara está trabalhando na construção civil, qual é a atividade inerente à construção civil? Quase sempre tem. É o quê? Trabalho em altura. Então você vai falar o quê? Sobre cinto de segurança, sobre bandejas, né? Sobre EPC, equipamento de proteção coletiva, que é muito comum na indústria da construção civil, e por aí vai. Se o cara está trabalhando na área de mineração, o cara está exposto a quê? Que eu acabei de falar, ao mercúrio. Aí você vai falar sobre medidas para reduzir a exposição desse trabalhador a esse material considerado danoso à saúde do trabalhador, ok? Então, memorizem isso aí. Quando se fala em medida de controle, sempre o EPI é a última medida a ser tomada. Mas, infelizmente, no dia a dia a gente encontra nas empresas como sendo a primeira. Okay? Por que o EPI é sempre a última medida a ser tomada? Porque o equipamento de proteção individual ele só protege um trabalhador. Okay? Diferente da eliminação. Quando você elimina o risco, todos os trabalhadores daquele ambiente de trabalho estão protegidos. Quando você substitui algo danoso aos trabalhadores, você substituindo esse material danoso aos trabalhadores, você está protegendo todos os trabalhadores. Quando você controla um risco, todos os trabalhadores estão sendo protegidos. Quando você sinaliza um determinado ambiente considerado perigoso, você está protegendo todos os trabalhadores, ao contrário do EPI. O EPI, só um funcionário está sendo protegido, ok? Dando sequência agora sobre as principais áreas de atividades, né, de um higienista ocupacional. Ele continua falando aí que o higienista ocupacional pode trabalhar próximos aos ambientalistas, pessoal de segurança, médicos, gerentes de projeto, engenheiros de todas as disciplinas. Percebam quanto é abrangente nessa área da higiene ocupacional, né? Como já foi dito anteriormente, existe um curso de especialização, né? Como eu estou mostrando para vocês aí, o curso de higiene ocupacional, que ao final do curso, o profissional se torna um higienista. Vou falar um pouco agora sobre a importância, né, da higiene ocupacional. A importância da higiene ocupacional. Bem, ela é importante para a qualidade de vida do trabalhador,
ainda mais com a crescente expansão empresarial no mundo e o avanço da tecnologia. Então percebam a extrema importância do profissional da área de saúde e segurança do trabalho em sempre estar o quê? Sempre estar se atualizando, sempre estar fazendo cursos específicos em determinada área, né? Quando eu falo cursos específicos em determinada área, não são cursos de 8 anos, de 5 anos, de 3 anos, não, curso de um mês, de uma semana, curso pequeno, né? Mas que tem um conteúdo interessante, né? Que você aprenda o que está acontecendo ao redor da gente, né? O que está acontecendo no mundo, principalmente nessa área de avanço da tecnologia. Por exemplo, os professores de todo o campus do IFCE, né? Não só do IFCE, do Brasil e do mundo, eles tiveram que se adaptarem, né? Ao avanço da tecnologia para gravar videoaula, fazer a utilização do Google Meet, Google Sala de Aula, enfim, isso foi uma novidade para todo mundo, né? Assim como está sendo para a turma, né? Para os alunos também. Então a gente sempre tem que estar por dentro desse avanço, né, da tecnologia. Isso também é muito comum nas empresas, né? Nas empresas, aí sim que é comum, né? Aí tem aí os trabalhadores felizes. A gente sabe que um trabalhador com a qualidade de vida, né, o trabalhador feliz, ele produz mais, né, e melhor. Agora sim, essa parte que é importante, né, que o higienista ocupacional melhora a qualidade de vida do trabalhador, eu não concordo muito com isso. Não de forma plena, né? Eu não concordo 100% com isso. Até porque em muitas empresas existe o psicólogo do trabalho, né? Que ele tem mais, né? Ele é mais gabaritado para fazer isso, ele tem mais conhecimento para fazer isso do que um profissional da área de segurança do trabalho, né? Quando ele fala higienista ocupacional, também pode ser um psicólogo do trabalho, né? Mas como o curso aqui da gente é de técnico de segurança do trabalho, sempre eu quero focar para a área técnica de segurança do trabalho, eu não vejo que um técnico de segurança do trabalho tenha essa atribuição de melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É claro, do ponto de vista da saúde física dele, né, da proteção dele, aí até que tudo bem. Agora da parte psicológica, essa questão toda, eu não concordo muito com isso. Isso é mais voltado para a área da psicologia, né, e existe uma área específica para isso, que é a psicologia do trabalho. Falando da importância da higiene ocupacional, ele diz que exerce, né, um papel fundamental para o bem-estar dos trabalhadores, em especial os que atuam nas indústrias. Por que o que atua nas indústrias? Porque a indústria a gente sabe que trabalha sob pressão, né? Sobre constante cobranças de tempo, de prazo para entregar isso, entregar aquilo, né? Isso gera muito estresse, né? Também é outra parte que eu não concordo de forma plena, né? Que o técnico de segurança do trabalho também seja responsável pelo bem-estar dos trabalhadores. Isso também fica mais, né, para a área da psicologia do trabalho que geralmente as empresas possuem. E aí tem uma foto aí de uma indústria da área petroquímica, que é uma disciplina que vocês vão ver, né? Lá no acho que é no S3, né? Não, no S4. Eu serei o professor, né? Também, eu sou professor dessa disciplina de segurança na área petroquímica. E é uma indústria, né? Uma atividade econômica extremamente de risco e, consequentemente, que pode gerar muito estresse, né, no ambiente de trabalho. Por isso que ele está falando em relação ao bem-estar, né? Esse bem-estar é mais da parte psicológica, né? Mais uma vez, fica para o cargo, né? Fica para o profissional de psicologia do trabalho. Por isso que eu coloquei essa indústria aí, da indústria petroquímica, né? Que é as que mais geram estresse nos trabalhadores, porque é uma atividade iminentemente de risco. Ou seja, a qualquer momento pode acontecer uma explosão, um vazamento, um incêndio aí, matar todos que estejam no ambiente de trabalho. Ajuda a manter os funcionários física e mentalmente saudáveis, né? A alta importância da higiene ocupacional, né? Permitindo que a energia e os recursos se concentrem na execução das tarefas, mais uma vez, reforçando. Quem tem uma mente saudável, né, quem trabalha feliz em aquela determinada atividade, a gente sabe que produz mais, né, tem mais concentração na atividade, e, consequentemente, consegue atingir suas metas, né, que foram atribuídas pelo seu chefe imediato. Aí tem o nosso cérebro aí, né, fazendo musculação, né? Enfim, a gente sabe que nosso cérebro é um músculo, né? Quanto mais você exercita esse músculo, mais ele fica forte. E como é que vai exercitar um cérebro fazendo isso aí que ele está fazendo, uma barra? Não, é lendo, é estudando, é fazendo testes de memorização, algo nesse sentido aí, né? Quanto mais você faz isso, mais seu cérebro, mais o músculo, ele fica forte, né? Consequentemente, você fica mais saudável. E, consequentemente, aumenta seu poder de concentração e você consegue mais facilmente conseguir, né, obter seus objetivos, conseguir atingir suas metas. É por aí. Além do desconforto físico, as complicações de saúde podem desencadear inúmeras outras distrações, né? Estresse, fadiga, desatenção, ansiedade, tornando difícil para o trabalhador ser eficaz no local de trabalho.
Aí tem uma imagenzinha dessa trabalhadora, né? Ela está estressada, que recebeu muita cobrança, não conseguiu cumprir os prazos. Vocês vejam aí que tem vários papeizinhos, né, colado nela. Esses papéis, cada papel tem um prazo a ser cumprido, né? Ela não conseguiu realizar cumprir esses prazos. Ela ficou extremamente cansada ali, a bateria, né, 1%, ela está extremamente cansada, fadigada, gerando ansiedade, né, roendo a unha. Geralmente a pessoa que rói a unha é porque tem ansiedade, né? Enfim, é por aí. Eu tentei nessa imagem, né, nesse jogo de imagem aí, tentar abordar o que está dito acima. Beleza? Eliminar esses entraves permite aos funcionários serem mais focados e, portanto, mais produtivos. Eu já comentei isso nos slides anteriores, né? À medida que você deixa o trabalhador mais, vamos dizer assim, mais agrada ao trabalhador, né? Ele tem um maior bem-estar naquele ambiente de trabalho, aumenta a atenção, né? E, consequentemente, aumenta a produtividade, porque ele está mais atento àquela atividade que ele está desenvolvendo. Ele tem mais foco, né? Essa imagem de celular com esse ponto aí, isso chama mais ou menos o foco, né? Ele está focado em determinada atividade. E, consequentemente, vai gerar o que? Mais produtividade, que é o que toda empresa quer, é o que toda empresa almeja, né? A gente sabe disso. Só pensam, a grande maioria das empresas é produtividade, produtividade e produtividade. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre os conceitos iniciais de HST, a importância da higiene ocupacional. Percebam, ela trabalha em multi-áreas, né? Ela tem grandes responsabilidades, né? Vocês viram aí. E vejam essa área de higiene ocupacional como se fosse um profissional técnico de segurança do trabalho. Porque todo técnico de segurança do trabalho tem que ter conhecimento de um pouco de tudo, vamos dizer assim. Um pouco sobre saúde ocupacional, um pouco sobre higiene ocupacional, um pouco da parte técnica, um pouco de tudo, né? Porque a área de saúde e segurança do trabalho é muito ampla. Ela não se resume em apenas normas regulamentadoras, não é isso. Tem muito profissional da área de segurança do trabalho que pensa que segurança do trabalho são só as NRs, normas regulamentadoras. Negativo. Tem muitas portarias, tem muitas IN, que são INs, instruções normativas, tem muitos outros assuntos, programas voltados para a saúde e segurança do trabalho, a ABNT, enfim, é um mundo a área de saúde e segurança do trabalho, e não só as NRs. Mas muita gente pensa que são só as NRs. Então é isso, vou ficar por hoje. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.